de muitos anos atrás, quando eu trabalhava no Hospital do Baleia. O nosso ambulatório lá era uma loucura. Tanto que foi pelo número de cliente atendido que a presidente queria me conhecer, dona Célia, porque eu atendi 800 meninos por mês. Era uma coisa surreal. E um dia chegou uma criança para mim com um problema na perninha, muito grave. E eu falei com Jesus: o que nós vamos fazer com esse menino, meu filho? Presta atenção, nós vamos fazer. É pobre, Jesus. Veio de ambulatório, o senhor conhece, o senhor foi pobre, o senhor resolveu ter uma infância pobre, podia ter sido rico, não quis, foi pobrinho. Ele veio de ambulância, o povo lá no interior põe os meninos tudo na ambulância, ou num carro, e traz. Ele tem que consultar comigo, eu tenho que dar um jeito dele no ortopedista, ele tem que fazer o aparelho, senão ele não vai andar. Aí eu atendi, liguei para o ortopedista, ele olhou o menino, mandou de volta para mim e falou assim: filho, ele tem que fazer esse aparelho. O ideal é que ele fizesse o aparelho, passasse em mim de novo. Lá no Baleia tinha uma oficina ortopédica, deve ter até hoje. Eu falei: Jesus, como nós vamos fazer? Dinheiro eles não têm. Tem que ser eu para pagar isso. Nós dois também não temos, né, Jesus? Porque nós estamos na obra lá em casa, a situação não está boa, não. Mas nós estamos na chuva, acaba de molhar. Então, liguei para a oficina e falei com o pessoal da oficina, a turma é fantástica. Eu estou mandando uma criança para ir agora com a medida do aparelho. Eu preciso que vocês façam o aparelho rápido, para o que vocês estão fazendo, faz o aparelho desse menino, que ele ainda tem que voltar no ortopedista, porque o cara está esperando, tem que voltar para o interior. Pobre não tem onde ficar, não tem o que comer, não tem dinheiro, tudo contado. É uma luta, é um outro universo que vocês não conhecem. E aí eu falei com ele: mas o senhor não toca com a família o valor do aparelho. Quando eu terminar o ambulatório, eu subo para fazer o acerto com o senhor. Não fale com a família. Muito bem. E assim eles fizeram o aparelho rápido, colocou na criança, as coisas são de 2 a 5, não dá nenhum acerto, né? Foi no ortopedista, o aparelho estava impecável, não tinha nenhum ajuste para fazer. E aí, eu terminei o ambulatório, devia ser umas 3 horas da tarde, e estava na cantina comendo. Que eu era uma tripa, né? Tinha tempo de comer, era uma tripinha andante. Eu estava comendo, e a cantina, a gente ficava de um lado, porque do outro lado era a chegada do pessoal que vinha de fora. A cantina ficava exatamente no meio. A avó da criança me viu do outro lado, perguntou se podia atravessar para conversar comigo. Falei: pode entrar. Aí ela falou: doutora, já fez o aparelho, já passou no ortopedista, já está tudo certo, nós já estamos pegando o carro, que lá era o ponto dos carros, para poder ir embora. Falei: oh, que beleza, graças a Deus que deu tudo certo, já tudo resolvido. Ela virou para mim e falou assim: mas eu vim cá agradecer a senhora, porque a senhora pagou esse aparelho. Falei: eu não paguei, não. Eu tenho certeza que a senhora pagou. Falei: não, deixa eu contar uma coisa para a senhora. A Baleia tem um serviço social. E tinha mesmo serviço social, tem um serviço social. E eles é que pagam isso, não sou eu, já tem uma verba destinada para isso, pode ficar tranquila. E ela olhava para mim e falava assim: a senhora não me engana? Eu falei: mas eu estou falando para a senhora que de verdade eu não paguei. Essa mulher ajoelhou na cantina, olhou para o céu e as lágrimas nela desciam, e ela falava assim: por essa luz, doutora, nunca haverá de faltar nada na sua vida. Eu falei: mas levanta, porque realmente eu não fiz isso. Não podia falar nada, estou contando para vocês, mas não podia falar nada. E aí ela foi embora e eu também fui para o consultório. E quando eu cheguei no consultório, na época meu pai estava reformando a casa, e meu pai sempre ficava muito preocupado. E eu falava com Jesus: Jesus, eu vou ajudar meu pai, mas eu já não posso deixar ele preocupar. Então, o senhor tem que me dar sempre o referente à semana, porque eu não quero que o pai preocupe. E Jesus fez, né? Um dia eu conto essas histórias todas para vocês. E aí, na véspera disso, tinha chegado a conta dos armários todos da cozinha da minha mãe, que era uma cozinha muito grande, era coisa demais. No dia que chegou a conta, lá que o arquiteto mandou, eu pus debaixo do crucifixo, tinha rezado, falei: senhor viu a conta que o senhor tem? Não é grande, pequena não, amigo, não sei como é que você vai arrumar isso, não sei. Mas está aí, o senhor arruma. E aí eu falei: mas eu estava precisando desse dinheiro para comprar a fábrica, gastei mais com o aparelho do menino. Mas eu pensava assim: se fosse Nossa Senhora chegando com Jesus, eu ia pagar o aparelho. Então, eu tenho que cuidar dele, porque Jesus ali habita. Então, eu tenho que cuidar dele do mesmo jeito. Aí eu cheguei no consultório, minha secretária falou assim: gerente do banco está atrás de você. Eu falei: misericórdia, né, Jesus? Deve ser cheque sem fundo. A situação é grave, gravíssima, cheque sem fundo nessas alturas. Liguei para ela, falei: menina, o que aconteceu? Me conta se eu fiz alguma coisa de errado. Ela falou para mim e falou assim: Filó, mas como é que existe uma pessoa que não gosta de dinheiro igual você? Eu falei: misericórdia, minha filha, fala uma coisa dessa não. Se eu soubesse o tanto que eu estou precisando de dinheiro. Ela falou: Filó, você deixou dinheiro na conta. A gente tinha um posto de atendimento dentro do Baleia, que havia fechado. Tem um dinheiro parado na sua conta. Falei: ó, antes de você falar o valor, eu queria que você checasse, sabe por quê? Eu fechei essa conta com você.
Não tinha nem R$1 na conta. Ela falou, que é isso, Filó? Eu falei, não tinha nem R$1. Então você verifica bem se esse dinheiro é meu, porque vai que você me conta, eu fico animada, você fala que a conta de dinheiro de outra pessoa. Não, Filó, está conferido, você tem um dinheiro parado na conta. Naquele dia, hein, gente. Eu falei, eu vou sentar para falar, quanto é? Eu digo para vocês que não era exatamente o valor de toda a cozinha da minha mãe, nem R$1 a mais, nem 1 centavo a menos. Era exatamente o dinheiro que eu tinha. Eu falei com ele, eu tenho vontade de chorar de emoção, porque eu falei com ele, Jesus, o que eu te dei naquele aparelho, foi quantas vezes mais do que o Senhor me entregou agora? Porque Deus é assim, né? Deus é impressionante. É desse Deus vivo que eu falo com vocês. Não é porque Ele deu em dinheiro, Ele dá em qualquer coisa, porque dinheiro para Ele não é problema. A maior dificuldade de Deus conosco é o nosso coração. Porque a gente se apega ao dinheiro como se ele fosse a segurança da nossa vida. E a segurança da nossa vida está no nome de Jesus. Ele é que é o Senhor. Ele é que faz todas as coisas. Né? Então, quando eu lembro dessas então, posso passar aqui contando que a minha vida é uma sucessão de coisas que Ele sempre fez. Que tudo que eu apresentei, Ele cumpriu, Ele fez. Né? Quando surgiu isso para mim, eu falava com ela, não brinque, porque eu não tenho como te devolver esse dinheiro. E na verdade era o dinheiro necessário. E que não fez a menor falta no aparelho que eu paguei. Então sempre que o Senhor suscitar alguma coisa no seu coração em favor do outro, faça. Porque na verdade é nosso irmão. Nós somos iguais. E é o Senhor nele. Faça e o Senhor fará. Outra medida muito maior, Ele deitará na sua vida. Né? Não está escrito isso na palavra de Deus? Deus transborda, porque Ele pode fazer isso. Então que vocês nunca tenham medo de viver na confiança absoluta ao Senhor. E que Ele conceda a cada um de nós as graças para que a gente vá se soltando naquilo que a gente confia. A confiança é relativa, vai largando isso para lá, falando, Jesus, a única confiança na minha vida tem que ser o Senhor. Mas me ajuda, porque eu sou humano, eu sou fraco. E eu fico encantado com as coisas aqui. Eu já quero o iPhone 12, Senhor. Eu não quero nem o 8, nem o 9, já quero o 12. Quem sabe o 13 já está no forno? Eu quero o mais. A tecnologia tem me colocado enlouquecida, e com isso eu não tenho tido tempo nem de te ver. Me dá graça, Senhor, de não me perder nessas bagatelas da vida, mas usar de tudo que o Senhor me dá, mas apenas usar, mas que elas não tomem posse da minha vida, que elas não me possuam, mas que eu as possua. Elas não podem me possuir. Todo o dinheiro que você tem não pode ser seu dono. Você tem que ser dono do dinheiro. E você dispõe dele do jeito que você quiser, mas ele não pode mandar em você. Deus te permitiu aquilo. Use da forma como você achar melhor. Mas Ele não pode possuir o seu coração. O nosso coração pertence ao Senhor. A nossa vida é dEle. Nós somos feitos para o eterno, não para cá. Então não reduza a sua vida. Hoje essa proposta, onde o mundo nem está aí para essa palavra, convertei-vos. Eu termino falando isso com vocês. Vamos pedir ao Senhor um coração que seja manso, um coração que seja doce, um coração que aceite o que Deus quer para nós, um coração que não tenha medo de se entregar a Ele. Falar, Jesus, venha reinar, venha tomar conta. Venha, me deixa colado no Senhor e vai tirando da minha vida aquilo que me impede de ser toda sua, me impede de ser todo seu. Eu quero viver nesse mundo, nessa aventura com o Senhor. Junto, o quê? O dia inteiro, colado, cola, super bom, né mesmo? Cola nele, e anda com ele, divide tudo, conta tudo, deixa ele participar de tudo, vocês vão dar risada sozinho, alguém vai achar que você está louco. É com ele. Você diverte na vida com ele, passa as dificuldades com ele. Não podemos querer viver no mundo sem sofrimento e sem obstáculos. Mas não podemos querer viver nesse mundo sem a presença de Deus. Porque qualquer dificuldade, qualquer coisa que a gente tiver que passar, a gente não passa sozinho. A gente passa com Ele. Seja as alegrias, as tristezas, as dificuldades, as noites escuras, né, as angústias, a gente passa com Ele. De mão dada com Ele. E quantas vezes eu falei com Ele, se o Senhor estiver comigo e me der a mão, eu não terei medo. Porque o Senhor é quem vai me conduzir. Então, meus queridos irmãos, vamos pedir, que essa palavra hoje ela possa encontrar um eco no seu coração. E que você pense essa palavra de conversão. O que é na minha vida que me impede de ser completamente de Deus? De viver de verdade, com alegria o Evangelho. De assumir a palavra de Deus e falar, essa palavra é o meu sustento, é o meu alimento, e ela que me põe de pé e me dá coragem para caminhar, porque Deus não mente, Deus não falha, e Ele cuida dos filhos dEle. E Ele tem prazer em cuidar de nós. Alegria de cuidar de nós. Então que vocês possam viver essas coisas que eu falo com vocês. Toma posse disso na vida de vocês. E peça ao Senhor Jesus que, por intercessão daquela que não teve medo, que se entregou a Ele, que deixou Ele fazer o que Ele quisesse.